Olá, meus amigos, professor César Bodão na área, mais uma aula para vocês sobre conhecimentos pedagógicos relacionados à educação infantil. Hoje nós vamos falar quais são os cuidados com a criança de 0 a 4 anos. Quais são os cuidados que nós temos que ter com criança de 0 a 4 anos? Já vimos anteriormente que o objetivo da educação de uma criança de 0 a 4 anos é justamente o de introduzi-la na sociedade, baseado nos conhecimentos que essa sociedade tem e o que a criança deve aprender para viver socialmente, para sair do seu estado de egoísta do ponto de vista do conhecimento que ela tem quando ela nasce, do conhecimento que ela adquire na sua casa e que acha que é o que deve ser colocado, é o seu universo. Então, nesse sentido que é o egoísmo, não é aquele egoísmo do ponto de vista pejorativo, para ser altruísta, para ter um conhecimento de mundo, para viver em sociedade, para ser tolerante, etc. Tá? Mas, associado a este conhecimento teórico que o professor pedagogo deve ter, ele também deve ter conhecimentos relacionados aos cuidados que uma criança de 0 a 4 anos deve ter. Tá? Então, nisso vem um outro tema relacionado a um elemento que nós já vimos anteriormente, que é cuidar e educar. Tá? Então, nós já vimos que cuidar e educar são elementos relacionados que devem ser colocados na educação infantil para que uma criança possa, de fato, aprender e ser tratada com o devido carinho e conhecimento, devido conceito que ela deve ter. Tá? Então, uma criança deve ser tratada com carinho, deve ser acolhida, deve se sentir confortável na escola. Para isso entra um elemento chamado afeto, que deve permear esse conhecimento, esse universo, e o educar, juntamente com o educar, mostrar conhecimentos, trazer conhecimentos, fazer com que a criança faça essa interação entre o que ela sabe, o que ela viu, o que ela aprendeu, com o mundo, com as pessoas, com os seus entes, ok? Então vamos lá. Primeiro conceito, então, é o conceito de cuidar e educar. Então aqui diz esse cidadão, Vital Dieudonné, que é consultor em educação infantil, ex-presidente da OMEP, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, e ele diz o seguinte: cuidar e educar são ações intrínsecas e de responsabilidade da família, dos professores e dos médicos. Todos têm de saber que só se cuida educando e só se educa cuidando. Olha que interessante, tá? Então, cuidar e educar não é uma função ou um privilégio só dos pais, dos professores, mas de todos aqueles que fazem parte do universo desta criança. Cuidar e educar significa dizer que todo mundo que vai tratar desta criança de alguma maneira está de alguma forma educando. Mas como é que o professor o médico educa? O médico educa mostrando. Na verdade, isso é uma função da pediatria também, né? Hoje isso é próprio da pediatria, mostrar para o pai, para a mãe e para a própria criança, à medida em que ele vai sendo consultado, que ela vai sendo consultada com o médico, que aquelas coisas que o médico está dizendo também são elementos de educação. À medida em que ele vai orientando a mãe, vai também orientando a criança. E esta troca de informação, esta interação, vai fazer com que a criança, de alguma forma, aprenda. Então, cuidar e educar são elementos intrínsecos que são próprios aí da educação nesse universo. Então, contemplar o cuidado na esfera da educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação. Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. Já falamos isso também, tá? Então, cuidado com a educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação, tá? Parte integrante da educação é a parte do cuidado. Significa que a educação não é apenas o conhecimento, mas o cuidado. O cuidar, ele está intimamente ligado com o educar. Não esqueça disso. Tá? Então, quando eu falo quais são os cuidados com a criança de 0 a 4 anos, eu estou
colocando o cuidado juntamente com a educação. E quando eu falo de educação, eu estou colocando essa educação juntamente com os cuidados. Portanto, um professor, ele deve ter várias perspectivas quando ele olha para a educação infantil. E para isso, volto a dizer, eu não me canso de dizer, que um professor deve ser preparado, deve estar preparado, deve ser preparado teoricamente, deve ter estudado para ser um professor na educação infantil. Não basta que ele seja apenas um cuidador. Ele tem que ser um profissional, uma pessoa que vá saber aquilo que está executando. Saber que educar significa cuidar e cuidar significa educar. Saber que todas as pessoas relacionadas ao universo daquela criança estão também educando e cuidando. Por isso hoje, muitas vezes não chamamos um profissional da escola, seja ele da merenda, seja ele da limpeza, ou um profissional da saúde relacionado a essa criança na escola, de profissional. Nós chamamos de educador. Em algum momento, em alguma perspectiva, no trato com alguma criança, eu estou educando esta criança, tá? Então, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimento. É o médico, a enfermeira, o psicólogo, o psiquiatra, a fonoaudióloga, o professor, o diretor, os pais, tá? E a cooperação de profissionais de diferentes áreas, ok? Então, primeiro, conceito, cuidar e educar. São conceitos que estão integrados na educação infantil. Quem cuida, educa, e quem educa, cuida, tá? Todos envolvidos nesta educação e neste cuidado estão integrados na cooperação para a educação de uma criança, de 0 a 4 anos, ok? Então, quando nós falamos disso, nós estamos, obviamente, trazendo à tona novamente Vygotsky, certo? A educação socio-interacionista. Bom, aqui, a base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Então, a base do cuidado humano, nessa perspectiva, obviamente ligando o cuidar ao aprender, é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano, tá? E desenvolver como ser humano, obviamente, entra também o conceito de que é esse desenvolvimento numa sociedade. O que é se desenvolver numa sociedade enquanto ser humano? O que significa isso? Eu vou me desenvolver numa sociedade enquanto ser humano quando eu aprendo todas as perspectivas de ser educado e de cuidados que devem ser aprendidos para que eu possa, numa sociedade, interagir com ela, conviver bem, ser uma pessoa tolerante, sem preconceitos, como nós já falamos anteriormente, certo? Então, tudo que eu tenho que saber numa sociedade, eu aprendo com essas pessoas que estão relacionadas comigo na educação infantil, nesse período de 0 a 4 anos. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades, tá? Então, isso está no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que é essa sigla aqui, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, MEC 1998, logo após a nossa LDB. Então, isso está no documento oficial. O cuidado deve compreender uma junta de elementos para que uma criança de 0 a 4 anos possa se desenvolver bem na sociedade, se desenvolver bem no meio social, tá? Ó, o desenvolvimento integral depende tanto de cuidados relacionais, isso que a gente já falou, de relacionamentos de teorias, de métodos e técnicas que envolvam a dimensão afetiva. Essa palavrinha aqui é fundamental, tá? A dimensão afetiva diz respeito a compreender e ter tolerância com uma criança de 0 a 4 anos e compreender quais são os seus problemas, as suas demandas, as suas necessidades. Então, quando uma criança chora, é porque ela deve ter alguma necessidade que não foi atendida ou que não foi compreendida. Qual a atitude? Bater nessa criança? Não. Por isso,
que uma pessoa preparada do ponto de vista teórico sabe como desenvolver as atividades. Uma pessoa despreparada vai, sim, não ter tolerância, não ter paciência e vai espancar, às vezes, uma criança. Como a gente já viu em vários vídeos aí de cuidadores, né, que não são professores, não são educadores, são cuidadores de criança, que espancam a criança, batem, certo? Batem até em crianças deficientes, porque as crianças reclamam, as crianças têm necessidade, elas têm que ter pessoas preparadas para o convívio com elas. E muitas vezes isso não acontece, tá? Então, aqui tem uma palavra que se chama afeto. Essa palavra, ela não surgiu do nada. Ela surgiu neste bojo de conhecimentos que se deve ter, teóricos, e que os teóricos que pesquisaram isso verificaram que com afeto a criança tem mais possibilidades de aprender. Isso, obviamente, colocado com outras perspectivas. Então, uma criança, ao se relacionar com o outro e ao aprender, com o cuidado correto que ela deve ter, ela vai ser uma pessoa melhor. Agora pense em uma criança que apanha quando alguma coisa acontece de ruim, quando ela chora. Ela vai aprender também que quando uma outra criança chora, deve ser espancada. E isso é um conhecimento que vai se perpetuando, que vai se multiplicando se você não tiver cuidado. Então o afeto é muito importante nessa perspectiva. E os cuidados com os aspectos biológicos do corpo. Aspectos biológicos do corpo diz respeito a saber quais são as mudanças corporais que ocorrem do ponto de vista biológico, quais são as doenças que podem acontecer, quais são os cuidados que devem ter nessa perspectiva. Com a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde. Nós já falamos, a importância da alimentação é saber o que uma criança de 0 a 4 anos pode e deve ingerir, deve comer para que ela se desenvolva bem. Todos os elementos podem ser dados? Não. Quais são os alimentos? E quem que é responsável por isso? O professor deve saber quais são os alimentos? Ele deve. Se ele não souber, ele deve procurar um especialista. Como nós falamos em slides anteriores, um professor, ele tem que... uma área deve estar em conjunto com outras áreas. Então, a pediatria, a psiquiatria, a fonoaudiologia, a medicina devem estar juntos com a docência para que uma criança possa se desenvolver melhor. Correto? Então, cuidados com alimentação e saúde devem fazer parte deste universo. Quanto da forma como esses cuidados são oferecidos. Como isso é oferecido na escola? Como saber que uma criança, por exemplo, tem algum problema de conjuntivite, tem algum problema auditivo, perceber que uma criança não consegue aprender porque ela não enxerga direito, tudo isso deve ser cuidados que são tomados pela mãe, pelo pai, pelo professor, pelo coordenador, pelo médico. Todos eles devem perceber, devem estar aptos a perceber quais são essas perspectivas e que envolvem elementos de educação nesse contexto, tá? E das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. Certo? Então, o que é possibilidade de acesso a conhecimentos variados? É colocar, disponibilizar para uma criança de 0 a 4 anos todos os conhecimentos ou a maior parte de conhecimentos possíveis para que ela possa aprender. Tá? Então, uma criança que está na escola está disposta, ela tem a possibilidade de aprender várias coisas, várias perspectivas, vários elementos, tá? Desde que bem planejados, desde que colocados, obviamente, numa perspectiva de conteúdos objetivos e que ela vai aproveitar dentro da sociedade. Como é que coloca isso? Bora, nós partimos sempre do elemento local, nós partimos sempre da comunidade. Os elementos da comunidade, depois os elementos que vão ser expandidos através da cultura, da música, da dança, da alimentação e etc., como nós já vimos em slides anteriores. Correto? É óbvio que há, na sociedade hoje, várias coisas prontas. Mas nem tudo que é pronto, nem tudo que está pronto na internet, eu não sei planejar, vou pegar na internet. Você pega da internet um planejamento que, de repente, não serve para aquele seu aluno em relação ao que ele deve aprender para a sua vida social.
Lembrando que nós ensinamos os alunos de 0 a 4 anos a como ele deve proceder socialmente, como ele deve proceder na sociedade. E essa sociedade, obviamente, começa com a sociedade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.